Queridos, nós estamos aqui, queremos dar as boas-vindas a todo o povo que nos ouve pela internet, que acompanha o culto ao vivo, aqui pelo canal da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná, é o canal IBBR. Nós estamos situados na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Eu quero convidar você para que você participe das festas de final de ano com a nossa igreja. Nós temos aqui marcado um grande evento, dia 16 de dezembro, dia 15 e 16 de dezembro, sábado e domingo, uma cantata de Natal, que eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Nossos cultos aqui regulares são aos domingos, às 10 da manhã, às 19 horas, e você não pode deixar de fazer parte dessa família, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, queridos? Vocês estão prontos? Vamos orar? Pai bendito, só o Senhor tem palavras de vida eterna, e a razão que nos traz aqui essa manhã é o Senhor. E nós queremos dar liberdade ao Teu Espírito Santo, para que comunique ao nosso coração, para que traga para nossa mente, Pai, uma palavra que nos desafie a sermos ousados, sermos corajosos ao nos dirigirmos ao Senhor, sabendo que Tu és Deus, cujos olhos estão por passear por toda a terra, e é forte, e se mostra forte para aqueles que o temem. Nós, essa manhã, queremos pedir que o Senhor nos ensine a orar, como o Teu Filho Jesus, Pai, ensinou os Seus discípulos a orar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A oração, é interessante que a oração faz parte daquele conjunto de disciplinas que nós somos submetidos quando nós somos discipulados. Então, muito se fala de oração, muito se ensina de oração, mas o que eu acho muito interessante é que pouca gente acredita na oração, de fato, como a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que a oração é poderosa e eficaz, em Tiago capítulo 5, e nós somos movidos assim, por enxergar, através da experiência de homens e mulheres de Deus, não só aqueles que estão descritos nas suas narrativas bíblicas, mas os irmãos que, junto conosco, testemunham daquilo que Deus fez através da oração. A oração, ela é ensinada, a oração é algo que é aprendido, ninguém nasce sabendo orar, apesar de que na boca dos pequeninos vem um perfeito louvor. A criança já nasce sabendo louvor, você já louvou o Senhor no ventre, quando você saiu do ventre da sua mãe, gritando, chorando, ali já era o perfeito louvor. Mas a oração é algo que você precisa aprender. Normalmente as pessoas nascem e vão, dependendo do ambiente de fé dela, aprende algumas orações, quase que viram reza. Você sabe que a reza é o que a gente chama de vã repetição, são aquelas expressões já decoradas e que não dizem respeito àquilo que Deus quer ouvir da gente, mas diz respeito apenas a uma série de palavras que são apenas ditas, muitas vezes, sem que a pessoa perceba o sentido delas. Eu quero falar hoje sobre um homem que impressiona a gente. Sua história está lá no primeiro livro de crônicas de Israel, dos reis de Israel, no capítulo 4, a oração que rompe limites. Ela fala sobre um homem chamado Jabes. 1 Crônicas 4, de 1 a 12, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, pode acompanhar, ou a Bíblia do seu celular. Hoje nós estamos num tempo que você está pensando, não, o irmão está brincando no celular, não, ele está ali lendo a Bíblia, fazendo anotação. Não é verdade? Diz assim então o texto: estes foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Ibdás. Irmã dele chamava-se Hazelepone.
Depois teve Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, olha só, e pai de Belém. Então Belém, na verdade, vem a ser bisneto de Judá. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Gelá e Naará. Naará lhe deu Azã, Éfer, Temeni, Rastari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arael, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu quero sublinhar essa última palavra. Deus atendeu a sua oração, atendeu o seu clamor, atendeu o seu pedido. Quando você ora, a oração é um convite para que o Senhor venha fazer na sua vida e sobre a sua história aquilo que você é incapaz de fazer. Esse livro de Crônicas é um livro assim que muita gente, quando chega nessa parte, pula essa parte. É junto com o livro de Números. Números também é cheio de genealogias. O próprio Evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia ali no primeiro capítulo, que é interminável. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é escrito por um povo cujo alvo é o povo judeu. Então Mateus, ele tem nesse desejo mostrar que Jesus, ele vem, é raiz de Davi, é descendente de Davi, porque a Bíblia diz que o Messias, que o Cristo, ele deveria vir da tribo de Judá. E aqui no capítulo 4 de primeiro livro de Crônicas, a gente chega justamente aonde? Na descendência de Judá. Judá, ele carrega como nome, o nome de Cristo Jesus é o leão da tribo de Judá. E quando você lê 1 Coríntios, 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, é muito interessante, porque ali é uma genealogia, você tem 600 nomes ali, 600 nomes. Se você tiver dificuldade, hoje nós tivemos uma irmã Camila, já teve neném hoje, chegou na igreja já tendo neném, e ela estava com dúvida, qual o nome do neném? Eu falei, olha lá, né, de 1 Crônicas, capítulo 1 a 4, por exemplo, quem conhece a irmã Elda? Elda está aí. Está entre 1 Crônicas capítulo 1 até o capítulo 9, você vai encontrar a Elda. Você encontra nomes fabulosos e outros nomes cabulosos, os diferentes. Mas esse nome, quando você fala de nome, o nome ele dá um destino para a gente. Quando você escolhe o nome do seu filho, você está assim, antevendo algo que você deseja para a vida dele, você empresta o nome de alguém que venceu. Por exemplo, os nascidos da década de 70, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, eu me lembro disso, eu sempre recebi jovens que iam servir, e quando vinha aquela turma, vinha com o nome daquele jogador de futebol. Então, quando eles faziam 18 anos, quer dizer, na década de 70 nasceram, então eles entravam para servir em 88, ali tinha um monte de Rivelino, Jair, por causa de Jairzinho, enfim. Na década de 80, você vê, por exemplo, Zico. Aí tem um monte de garoto que chama Arthur, porque Zico é Arthur Antunes com irmã Emerson, de Emerson Fittipaldi. Então, esses nomes, tem um monte de Romário por aí agora, tem um monte de nomes assim, ligados, né, àqueles que são chamados de heróis, apesar de não serem heróis, mas você, quando dá um nome, você dá um nome esperando que aquele nome dê um destino, seja uma rota, um norte vencedor para aquele que você está gerando. E quando você lê esses capítulos, esses 9 capítulos de Crônicas, o interessante é que há um parênteses aí no capítulo 4. A única vez que esse texto de grandes
cronologias, onde os nomes aparecem cronologicamente, a única vez que a Bíblia para é para falar desse homem chamado Jabes. É como se Deus freasse, não, peraí que tem alguém aqui que é mais importante. Não parece que é uma história que começa pelo fim. Ele diz que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Então ele pega toda uma descendência, e no meio da descendência ele pisa no freio, ele puxa o freio de mão e fala, peraí, mas tem algo que eu quero contar a respeito de alguém aqui, de um homem mais respeitado. Você fala, gente, mas ele foi um homem que começou muito bem, é por isso que ele foi mais respeitado. E na verdade não, ele é um homem que começa muito mal, ele começa recebendo um nome. A palavra Jabes significa dor ou dolorido. Por que o nome dele é dolorido? Porque com muitas dores o dei à luz. Ele nasce de um jeito que a mãe diz assim, foi sofrido demais. Eu lembro daquelas dores de parto, eu lembro daquela noite em claro que eu passei, eu lembro que ele me rasgou inteiro para sair, eu lembro do sofrimento. Então foi um menino que sofreu, que me deu tanta tristeza, que eu anunciei que o nome dele seria Jabes. São pessoas que nascem dentro de um quadro de maldição, então ele faz uma oração em 4 partes. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Então ele vai fatiar uma oração, e aqui eu quero ensinar a vocês algo que vai motivar você a clamar a um Deus, que ele não é surdo para que não ouça. A palavra de Deus diz que a sua mão não está encolhida para que ele não possa salvar, mas é um Deus que interfere, ele entra, ele penetra na história da humanidade. Quando a mão do Senhor ela é aparente, você fala claramente, houve um milagre, quando há uma interferência, uma quebra de uma lei natural. Jesus anda sobre as águas. O natural é você se afogar, mas ele anda sobre as águas. Jesus, ele dá vista a um cego de nascença que não tem globo ocular. Então aquilo é um milagre. Você fala, olha, nunca se viu algo aqui, alguém que faz uma pessoa ver de novo um cego de nascença. Então não foi apenas sorte, é algo que a ciência não consegue explicar, é algo que não tem uma resposta na literatura médica, nas notas de rodapé, das biografias, dos livros científicos. Você vê que foi a mão do Senhor que fez aquilo. E então ele ora a esse Deus, é esse Deus que interfere, que é um Deus pessoal, que é um Deus que quer se mostrar, que quer apresentar para você o seu poder. Ele diz, abençoa-me, aumenta as minhas terras, a tua mão seja comigo, e guarda-me dos males e livra dos meus sofrimentos. Gente, ele pede algo que todos nós queremos. A primeira coisa que ele vai pedir é a bênção. Por que ele pede a bênção, gente? Porque o nome dele é maldito. O nome dele é um nome marcado para sofrer, ou para causar sofrimento. Ele é estigmatizado por um apelido horrível. Ele carrega como herança da sua mãe um nome que vai traduzir para ele no resto da vida aquilo que ele é. Está aí o dolorido, já nasceu fazendo bobagem, já nasceu tropeçando, já nasceu estabanado, é uma mão furada. São nomes que nós recebemos dentro de casa, são alcunhas que nós recebemos dentro do ambiente doméstico. São palavras que vão às vezes carregar, a gente vai carregar para o resto da vida. Tem muita gente que diz assim, eu nasci para isso. Esses dias eu estava no avião, sentei do lado de um rapaz, eu tenho assim um propósito de ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu já sentei, já fui lendo a Bíblia, e eu não quero conversa, porque eu quero ouvir o meu Deus, eu não quero conversar com ninguém nessa hora. Eu sou um homem assim muito expansivo, mas tem horas que eu quero ficar quieto.
eu sentei, o rapaz do meu lado, sentado na janela, não tinha nem para onde fugir, ele me espremeu porque ele estava no meio, era um moço mais gordinho, sabe que você senta do lado daquele moço mais gordinho, que ele toma toda a poltrona, ainda joga o teu braço para lá, você fica mais encolhido a viagem toda? E ali eu lendo a Bíblia, ele perguntou, você é evangélico? Eu falei, sou. Eu também fui evangélico. Ele foi. E ali ele contou assim, mas por que você foi evangélico? Ele contou dos tropeços da vida dele. E ali ele aprendeu na casa dele que o tropeço que ele deu é um tropeço sem perdão. E eu tentei abrir a Bíblia e mostrar para ele que existe apenas um pecado sem perdão. Mateus 12 diz que o único pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E eu mostrei para ele que o pecado dele não foi contra o Espírito Santo. Ele havia pecado contra ele mesmo, ele havia pecado contra a lealdade da sua esposa, mas ele não havia pecado contra o Espírito Santo. Mas na cabeça dele, ele recebeu uma informação, e aquela informação se tornou uma realidade, uma verdade inegociável no coração daquele homem. Muitas vezes nós recebemos nomes, e recebemos direções, recebemos um apelido tão horroroso. Alguém que pega assim, algum defeito seu e transforma isso num complexo. Alguém pega uma falha sua, porque aqui, gente, eu e você, quem está em pé segurando o microfone, quem está sentado ouvindo meu sermão, quem está ouvindo na internet, você tem um defeito. E é por isso que nós nos escondemos. É por isso que Adão coloca sobre si folha de figueira, porque ele tem defeito. E se você descobrir os meus defeitos, você não vai me amar, então eu me escondo. Eu passo a fingir, eu passo a usar um determinado disfarce. E a vida, ela é capaz de pegar um defeito da gente e marcar a nossa história. Então, lembro de um moço, um jogador de futebol do time que eu amo, com uma camisa muito parecida com a sua, só que melhor que a sua. Essa camisa vermelha e preta aí, eu também torço para um time desse, mas é bonita a sua camisa também. E era um rapaz que perdeu um gol assim, ó. O gol, a linha, ele conseguiu chutar para fora, foi um desastre aquele dia. E aí criaram o nome de uma escala de gols perdidos através daquele padrão que foi o gol daquele jogador que perdeu aquele gol. Aí, quando se fala de um pereba, se fala dele. Quando se fala de um perdeu, fulano é... Então isso acontece comigo, com você, e aconteceu com Jabes. Jabes tinha um nome e ele ia carregar esse resto da vida, um nome maldito. Você sabe que quando Benjamim nasce, a história dele está em Gênesis 35, ele é o último, é o caçula de Israel, de Jacó. E ali ele recebe o nome pela mãe dele, a mãe dele morre. E antes, a Bíblia diz, antes da sua alma sair, é isso que diz a Bíblia, antes dela morrer, antes dela expirar, ela diz, o nome dele será Benoni, que significa filho da tristeza. O pai dele, Jacó, falou, não, o nome dele vai ser Benjamim, filho da alegria, filho da felicidade. Ele troca o nome. O nome é capaz de fazer essas coisas. Jesus, ele tem o nome, se você ler Isaías capítulo 9, verso 6, vai dizer, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Quando você olha para o nome de Jesus, você sabe que ele é a razão da sua paz, porque ele é o príncipe da paz. Por que eu tenho esperança? Por que eu tenho esperança na eternidade? Porque ele é o Pai da eternidade, e ele é o meu Senhor. Então, quando nós falamos de nomes, nós estamos falando de direções que são dadas, e esse homem chamado Jabes, ele rompe com isso. Ele ignora uma voz de alguém que é pai, de alguém que é mãe, no caso dele, para dizer, não, Deus ele pode mais do que aquilo que o mundo pode me dar. Deus é capaz de transformar aquilo que eu sou naquilo que ele planeja que eu seja. Eu sou capaz de sair desse lugar de conformismo.
Se há um homem inconformado na Bíblia, esse homem chama-se Jabes. Porque ele não se conforma com aquilo que ele tem. Ele tem um nome maldito, ele fala, abençoa-me, Senhor Deus. E ele é limitado por uma história, e ele fala o seguinte, aumenta as minhas terras. Gente, ele está pedindo mais trabalho. Ele não é alguém que fala assim, não, minha vida está boa, eu já ganho o suficiente, eu já tenho a vida que eu queria ter, então está tudo bem, agora eu vou sentar aqui debaixo dessa árvore, vou ficar bebendo guaraná e água de coco. Não, ele não fala isso. Ele quer romper. Ele quer sair daquele lugar onde ele está confinado. Ele quer sair daquele lugar onde ele está bloqueado. Tem muita gente que vive imaginando assim, não, eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, a síndrome de Gabriela. Ele não consegue crer que Deus pode levar ele para um lugar, para uma situação, para um projeto em que ele pode romper. Vou dar um exemplo para você. Roberto Marinho, falecido Roberto Marinho, ele começa a Rede Globo com 60 anos. Então tem gente que fala assim, não, eu já estou velho demais. Já ouviram isso? Talvez você já tenha dito isso, já estou velho demais. Eu lembro do pastor do meu pai, da Igreja Batista Monte Jerezim, lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, ele falava para mim assim, ele com 80 anos, ele falava assim, Lobo, quando eu penso que eu vou pendurar a chuteira, Deus manda eu começar o campeonato de novo. Eu estou saindo daqui para ser pastor em outra igreja agora aqui. Então Deus é um Deus que Ele recomeça a minha história, a tua história, enquanto você tem fôlego, enquanto você respira. E tem gente que fala assim, não, pode despedir teu servo, é aquela história de Simeão, quando vê Jesus, né? Leva o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o Senhor. E às vezes você acaba abortando planos que o Senhor tem, para que você vá além daquilo que você está sonhando. Tem muita gente que diz assim, eu não nasci para isso. Eu não presto para isso. Eu tenho um grande amigo meu, também agora com 50 anos, ele foi para a reserva da Força Aérea, um oficial que trabalhou nasci na parte administrativa. Gente, ele foi fazer medicina. E quando ele falou assim, você é médico, gente, 50 anos. Quando falou assim, você é médico, eu falei, então vai nessa tua força, varão. Ele é crente também, um irmão nosso. Gente, está se formando em medicina. E agora? Não, agora eu vou fazer residência. Gente, e aí a gente equipara quando a gente podia... A gente está vivendo numa geração em que quando você olhava assim antigamente para um homem de 50, 60 anos, assim, lá o velho. Não é isso, gente? Bom, hoje com 60 anos é um garoto. É um menino que está jogando futebol na praia, ele está correndo no Parque Barigui, ele está começando a ir abrindo um negócio. E assim que a cabeça de Jabes funciona. Ele funciona para começar um novo amor, ele funciona para começar uma nova família. Ele não desiste diante dos limites impostos pela vida. Ele fala assim, que a tua mão esteja comigo. A gente já reparou como a Bíblia faz referência à mão de Deus? Não só o braço forte, mas a mão do Senhor. No livro de Atos, capítulo 11, diz assim, a mão do Senhor operava em favor. Capítulo 19 do livro de Atos, a mão do Senhor era sobre os apóstolos. Isaías diz assim, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seus ouvidos não estão entupidos para que ele não possa ouvir. O que ele está pedindo, gente? Um empurrãozinho. Mas não é qualquer empurrãozinho, é aquele empurrão com a mão de um Deus que pode tudo. A fé, gente, ela é capaz de fazer isso com a gente. A fé é capaz de trazer o sobrenatural operando no meio daquilo que é natural. O que é natural na vida de um homem nascido com um nome maldito, um homem que tem a expressão de dor na sua vida, um homem confinado a um lugarzinho pequeno, e aí a Bíblia, eu estou falando do livro sagrado, gente, de repente pega o nome dele, sublinha o nome dele, realça o nome dele, joga a luz no nome dele e fala assim, esse aqui,
ele foi mais proeminente, ele foi o melhor da sua família, dentro de uma genealogia que começa lá no início do capítulo. Então ele fala o quê? O que a Bíblia está dizendo para mim? Que existe para mim e para você um lugar onde a gente possa recomeçar, onde a gente possa restaurar, um lugar onde a gente que é inconformado com a nossa dor, com o nosso destino, a gente pode mudar. Quando? Quando eu peço a mão do Senhor sobre mim, ou quando eu peço a mão do Senhor sobre mim. É um Deus que me sustenta, é o meu. Para onde me irei do teu espírito? Se eu subir no céu, a sua mão vai estar lá, mas se eu descer ao profundo abismo, a tua mão me sustentará. É alguém que sabe que Deus é Pai, é alguém que sabe que Deus não é só um Deus que está no céu, contando historinha para anjo, ouvindo o anjinho tocar harpa. Não é isso, gente. Deus, ele é Pai. Jesus, ele veio o quê? Mostrar para mim e para você que existe uma relação entre nós e Deus como de filhos e Pai. Mas qual é o problema do coração do homem? É essa orfandade espiritual. São homens que não conseguem chamar Deus de Pai. É interessante, eu faço uma pergunta sempre, eu atendo no gabinete, e eu faço sempre a pergunta assim: quem é Deus para você? A pessoa diz assim: pastor, Deus para mim é tudo. Você já falou isso? Deus é tudo? Deus é tudo para mim. Não, filho, Deus não é tudo. Deus não é púlpito de acrílico, Deus não é óculos, Deus não é camisa, Deus não é plantinha. Quem é Deus para você? A pessoa que é mais espiritual diz assim: Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Deus é o El Gibar, o Deus forte. Deus é o Jeová Nissi, o Deus da minha vitória, da minha bandeira. Deus é o Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Ele vai dando nome para Deus. Mas ele nunca diz que Deus é meu Pai. Ele não diz. Quem é Deus para você? Não, Deus é meu Pai. Jesus o tempo todo ele está falando isso. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar, eu e o Pai somos um. Ele pega o Deus e ele traz esse Deus distante. Ele traz o Deus para dentro dessa realidade próxima e doméstica e familiar, como um filho que fala com o pai. Quando você orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. Vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará do Espírito Santo aquele que pedir. O que eu posso pedir para o meu pai? Qualquer coisa. Agora nós tratamos Deus como se Deus não fosse Pai. Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, ora por mim. Eu oro por você. Mas o que eu quero dizer aqui é que você pode orar por você também, como Jabes orou por ele também. E ele não espiritualizou nada. Olha, quero ser um missionário numa região longínqua, eu quero o ministério. Ele falou assim: eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero a tua mão sobre mim. E tem mais, Deus. Eu não quero que o mal me toque, eu não quero ver a infelicidade, a tristeza, eu não quero ter catarata, eu não quero ter dores na minha vida. Guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Mas por que você não pede? Por que a gente não ora, gente? Nós estamos reunindo aqui toda terça-feira, 9 da manhã, para orar. Toda terça-feira. E nós oramos de joelho. Mas por que a gente não ora? Porque a gente é orgulhoso. Ou nós somos orgulhosos, ou nós estamos muito satisfeitos com a vida que a gente tem. Ou então, vou dar uma terceira caminho aí, ou então você não acredita que Deus é Pai, Ele vai te ouvir. Porque a gente não sabe orar. E tem muita gente que cria barreiras para um Deus que já tirou as barreiras. Quando o véu se rasgou, que Jesus diz, interessante, está consumado, ele abriu um novo caminho para Deus. O véu se rasga, gente, de cima a baixo. Como quem diz assim: agora você pode falar direto com o Pai. Gosto muito de uma palavra que está ali em Lucas capítulo 15, chama parábola do filho pródigo. Na verdade, a parábola não é do filho pródigo. A parábola é dos dois filhos, porque diz assim: um pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo, o caçula, gente, caçula é um mimado mesmo.
O caçula disse para o pai assim: ei pai, dá a metade aí da fazenda, dá minha herança, que eu vou embora. Eu vou embora, eu quero é ser feliz. Eu quero é ser feliz. Então o pai que o ama, vende lá a parte da fazenda que lhe cabe, entrega para o moço, sai com um saco cheio de moeda de ouro nas costas. Ele fala assim: vou ser feliz, porque o dinheiro compra a felicidade, não é isso que as pessoas dizem? Aí ele vai lá, investiu errado, veio uma grande fome. Onde ele vai parar? Dentro do chiqueiro. Gente, quem já visitou um chiqueiro aqui? Já visitou? Você queria comer aquela comida lá? Gente, imagina a fome daquele menino. Ele queria comer a comida do chiqueiro, dos porcos. Fome é um negócio impressionante, gente. E aí aquele menino naquela situação, você lembrou de quem? Olha como é que memória é um negócio bom. É bom ter memória. Ele fala: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm um prato de comida. Ele vai, tira aquela lama e caminha para o pai. Você conhece a história? O pai encontra, vê ele no caminho, corre, abraça. Ele diz o seguinte para o pai: pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É gente que está na igreja, que chama Deus de chefe. Essa parábola, ela é o retrato de homens e mulheres de Deus, que nasceram de Deus, que são filhos de Deus, mas tratam Deus como chefe. Ah, pastor, eu não vou orar, porque eu não mereço. Eu fiz muita bobagem lá atrás. Eu estou em pecado. Eu acho interessante a questão da ceia do Senhor, sabia? A Bíblia não fala para você não tomar a ceia, a Bíblia fala para você tomar a ceia. Ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo, ou seja, olha para dentro de você, conserte teu coração e tome a ceia. Mas tem aquela turma que diz: não, eu não vou tomar porque eu estou em pecado. Se você está em pecado, então conserte teu pecado. Mas ele mesmo coloca um bloqueio entre ele e Deus. Ele mesmo diz assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho, por causa das lambanças que eu fiz, por causa da minha vida miserável que eu tive, por causa dos meus pecados. Eu olho para trás: ai pastor, que vergonha, se o senhor soubesse dos meus pecados. Querido, você acha que Deus se envergonha do seu pecado? A solução do seu pecado já foi para a cruz há muito tempo, foi Jesus de Nazaré. E mais do que isso, ele castigou seu pecado na cruz. E mais do que isso, ele ressuscitou dos mortos. E mais do que isso, ele subiu aos céus. E mais do que isso, ele hoje intercede por você. Qual é seu medo? Por que tem gente que tem medo de Deus? Tem gente que trata Deus como chefe. E aí diz: olha aqui, Deus, eu varri a igreja, eu jejuei, então agora, hoje eu vou pedir para Deus, porque Deus vai me ouvir. Não, mas ontem eu não podia pedir, porque ontem eu estava em pecado. Gente, é uma noção de que Deus é um Deus recompensador apenas para aqueles que são perfeitos. Olha para mim aqui. Você jamais vai ser perfeito. Você é pecador. Jesus não veio chamar perfeitos nem justos, ele vai chamar pecadores ao arrependimento, querido. Deus, ele quer um coração quebrantado e contrito, ele não vai rejeitar isso. Agora, você acha que isso é ruim, chamar Deus de chefe? Pastor, ora por mim porque eu não sei orar, ora por mim porque eu não posso orar, ora por mim porque Deus não vai me ouvir. O negócio vai ficar pior. Porque esse pai de Lucas 15 tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que o filho mais velho, ele está trabalhando no campo. E aí ele está trabalhando no campo até tarde, ele chega em casa e vê as festas. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, de zap, de WhatsApp, alguém já deveria ter mandado a mensagem para ele: lembra do bezerro cevado? Que você estava preparando para a gente fazer a festa dos amigos? Teu pai matou ele e está fazendo um churrasco, a costelão. O costelão do filho mais novo está rolando aqui. Gente, ele já volta bufando. Já ficou de tromba? Você já ficou de tromba? De bico? Sabe quando a pessoa fica... Ele volta zangado, mas eu me recuso a participar dessa alegria aí. Eu não quero me alegrar com esse pecador aí. É a história... Bom.
E aí o pai sai: meu filho, por que você está zangado? Ele fala: eu tenho trabalhado para o senhor todos esses anos como um escravo. Tá bom, piorou. Agora Deus, em vez de ser chefe, Deus agora é o quê? Feitor de escravo, capitão do mato. Se não fizer, eu te pego na curva, vou te dar chicotada, uma lambada. Aí você começa a achar que Deus é um Deus que recompensa o mal, quando na verdade Deus ama o perdão. Assim como o Oriente dista do Ocidente, ele afasta o pecado de nós. Jabes, então, ele tem uma percepção clara que apesar de que o seu nome ser traduzido por algo maldito, a dor, a bênção, pode vir sobre ele. Ele fala: Deus me abençoa. Gente, a bênção, eu acho tão interessante isso. São algumas pessoas que acham assim: pastor, eu estou correndo atrás da bênção. Já viu isso? Quem já viu isso? Pastor, eu estou correndo atrás da bênção. Já ouviram isso? Só eu que ouço isso? Vocês já ouviram isso? Levanta a mão quem já ouviu isso. Besteira. Correr atrás da bênção é uma grande bobagem. Se há algo que você não deve correr atrás, é da bênção. Sabia disso? A Bíblia diz que é a bênção que corre atrás de você. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto da Escritura Sagrada, eu gosto da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 diz assim: se você atentamente ouvires a minha voz, para obedeceres as minhas palavras, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto das tuas crias, da tua amassadeira, o fruto das tuas cabras, das tuas ovelhas, do teu rebanho. Onde puseres a tua mão, o Senhor virá com a bênção e te abençoará. A bênção estará nos teus celeiros, a bênção vai estar na tua casa. Você vai ver com alegria os teus filhos prosperarem. Por quê? Porque você obedeceu. Então, quando a gente obedece ao Senhor, é a bênção que vem. E tem gente que está correndo atrás da bênção: pastor, me abençoa, tem óleo da unção aí, cadê aquele óleo ungido? Cadê? Vamos fazer aqui, pastor, uma noite do Vale do Sal Grosso, vamos passar no Vale do Sal Grosso, vamos tocar no manto, vamos tomar banho aqui do óleo ungido de Israel. Gente, isso traz bênção, gente. Olha para mim, traz bênção, hein, gente? Como é que a bênção vem atrás de mim? Quando eu escolho obedecer. Só que as pessoas escolhem um caminho da desobediência e elas querem ser abençoadas. Como? Jabes escolhe um caminho de obediência, então ele fala: Deus me abençoa, e Deus abençoa. A tua mão, eu quero a tua mão sobre mim, eu quero que o Senhor alargue a minha fronteira. Tem um juiz, eu gosto muito dele, no livro de Juízes, chama Otiniel. Ele é o primeiro juiz daquele livro de Juízes, aquele tempo de anarquia. É o primeiro juiz. Capítulo 3 está a história dele. E ali ele fala assim: eu quero as fontes superiores, mas eu também quero as fontes inferiores. O coração dele não se limita ao pouco. Ele conhece o Deus a que ele serve. No Salmo capítulo 2, Deus diz assim: pede-me e te darei as nações por herança. Então por que não pedir? Por que não orar? Perdi, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. Querido, batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Isso não é promessa minha, isso é promessa do Senhor. Em João capítulo 14 até o capítulo 16, ele vai dizer 6 vezes: tudo que pedires a mim em meu nome, ao meu Pai, Ele vai te dar, Ele vai dar para você, para que a sua alegria seja completa, para que o nome dele seja honrado. Só que nós ficamos calados. Eu tenho tentado ensinar que a igreja, a timidez da igreja, que ora em silêncio. Não ore em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a sua bênção. É isso, gente. O diabo vai pegar Deus e colocar dentro do bolso. É isso que você está querendo me dizer para mim. Que abre a tua boca e clama. O que você concorda na terra é concordado no céu. O que você liga na terra é ligado no céu.
Há um Deus que ouve o meu e o seu clamor. Há um Deus que ouve o clamor desse homem chamado Jabes. E ele está ali como se fosse um sinal de esperança do céu. Ele está ali como se fosse um sinal de que Deus, está vendo? Mesmo um homem que nasce no meio de uma família, no meio de uma história, num parto difícil, que carrega um nome de dor, de aflição, eu posso fazer na vida dele, por que eu não posso fazer na sua? Mas nós isolamos Deus da nossa vida, e tem muita gente que acha que não, já fui no domingo na igreja, e agora está tudo bem, querido. Deus, ele não quer ser alguém que se encontra com você no domingo na igreja, ele quer ser alguém que caminha contigo por todos os dias, porque ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Ele não é alguém que se encontra domingo a domingo, é alguém que vive com você, que mora dentro de você. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Quando Jesus ele fala, mas pastor, não estou vendo Jesus, ele mora dentro de você. Eu não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito de Deus é uma pessoa, e mais do que isso, ele habita em você, ele habita no seu coração, ele habita na sua vida. E se ele está com você, por que temer? Qual de vocês, eu quero voltar ao texto, qual de vós que são maus? Vocês não sabem dar boas coisas aos nossos filhos? Seu filho vai fazer lá, antigamente tinha cartinha de Natal. Hoje não se faz cartinha para mais ninguém, manda e-mail, manda WhatsApp, manda mensagem pelo Instagram. Pastor, eu botei no teu direct. Gente, até eu descobri que era tal de direct no Instagram. E quando a mãe da gente, interessante, quando a mãe da gente descobre o tal do WhatsApp, já viu isso? Mamãe descobriu o WhatsApp. Mamãe está com 75 anos, é uma benção. Mamãe é uma benção. Mas ela acredita em tudo. E ela manda assim, filho, cuidado. O novo governo vai acabar com o 13º. Sabe aquele negócio que diziam do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, agora é o Bolsonaro. É. Meu, cuidado agora, a Polícia Rodoviária Federal tem drone. Então a mamãe descobre esses fake news. E a igreja acredita nesses fake news. Acredita que você, para orar, você precisa de algo que você já tem, mano, e você não acredita que tem. Ele só precisa de uma coisa, que é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que você entra na presença de Deus. Esse homem Jabes, ele desafia o meu coração a ir além daquilo que eu penso que eu posso ir. Eu tenho assim no meu coração alguns arrependimentos. Um deles foi de orar, pedindo tão pouco para Deus. Pastor, faz uma oraçãozinha para mim. Não faço não. Não existe um Deusinho para ouvir uma oraçãozinha. O teu Deus é todo poderoso. O que é mais fácil para Deus, gente? Fazer uma mulher de 90 anos engravidar? Você lembra da história de Sara? Está lá em Gênesis capítulo 17. Deus vai lá visitar Abraão nos carvalhais de Mamre. Fica próximo a uma região lá em Israel chamada Berseba, ou a gente conhece como Berseba. Ele fala assim, Abraão, ano que vem eu vou te visitar aqui, tua mulher vai estar grávida. Quem aqui tem vó? Levanta a mão, vó. Alguém tem vó? Vó? Tem? Quem tem bisavó? Bisa. Você tem bisa, Mateus? Tem bisa. Cadê o do Dani e a Dani estão aí? Então? É o pai da Dani ou a mãe da Dani? Quem é? É. Você imagina assim, sua bisavó, hoje é domingo, tem aquele almoço da família? Aí a bisavó chega de andador. Tem uma notícia, queridos. Estou grávida. Você está rindo? Sara também riu, que nem você. Deus é piada. Agora com 90 anos vou ter esse prazer? Gente, Abraão tinha 100 anos. Naquele tempo não tinha Viagra. Não tinha um estimulador. Não tinha algo que assim, que a ciência não tinha assim, descoberto, sabe? Chega uma hora, não dá mais. E aí Deus fala o seguinte, portanto alguma coisa impossível, Senhor. Por isso que o nome Isaac significa
sorriso, ou riso, ou gargalhada. Foi isso que vocês fizeram aí. Esse significa Isaac. Deus é um Deus que você pode achar piada, mas Ele é capaz de mudar a sua história. E não importa a caminhada, a jornada, o tempo que você tem, Ele concede mudanças a gente que está morrendo. O rei Ezequias ia morrer, e ele faz uma oração das mais interessantes. Você imagina assim, ele se volta para a parede, como alguém que encosta na parede, e diz: Senhor, lembra-te de que eu te servi. Deus então, gente, ele pega o ponto final daquele homem, bota uma vírgula assim, então Deus lhe concedeu mais 15 anos. Quantos anos você quer mais na sua história? Gente, mais 15 anos, sabe para quê? Para você viver, para você experimentar essa comunhão com Deus aqui na terra. Deus é capaz de mudar destinos como de Jabes, pode, mas o que deve estar no meu coração? O meu coração tem que estar impregnado de insatisfação. O que me leva a orar é a minha insatisfação com esse momento presente. O que me leva a orar é dizer assim: eu quero algo melhor para mim amanhã. Eu quero fazer planos com Deus para o ano que vem. Vocês estão orando por 2020? Não, porque 2019 já está aí. Vocês estão orando por 2020? Gente, eu estou orando por 2022, por 2025. Eu tenho feito planos com Deus para o futuro. Jesus, ele quando ora em João capítulo 17, ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos e ora por nós. Ele ora por mim e por você. Ele lança uma palavra sobre o futuro. Gente, Isaac, é muito interessante isso. Quando ele abençoa Jacó, ele está cego. Eu visitei esse lugar de bênção de Isaac. É um lugar próximo a uma cadeia de montanha chamada Carmelo. Muito bonito lá. De um lado você vê o chamado Grande Mar, que é o mar Mediterrâneo. E do outro lado você olha, você vê um grande vale, que nós conhecemos como Vale do Armagedon. Vale do Megido, Vale do Castelo. O Megido significa fortaleza. Tem um grande quartel de pedra lá, que foi feito por Salomão, por isso que chama-se Vale do Quartel, ou Vale do Megido, ou Vale do Armagedon, onde acontece a última batalha da Bíblia, no livro do Apocalipse. Mas é um lugar lindo, 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 é um vale assim, muito bonito, onde você planta, tudo dá, como diria um antigo presidente brasileiro. E ele cego, ele sem conseguir enxergar, ele chama o filho dele, ele achando que o filho dele era Esaú, mas ele abençoa Jacó, que ele está cego. Ele fala: eu te dou da exuberância da terra, eu te dou do orvalho que desce do céu, eu te dou do óleo fresco que escorre do trono do Senhor. Os teus inimigos não prevalecerão contra ti, você vai receber eles às portas. Gente, uma palavra, uma oração de bênção sobre a vida de um filho que está enganando o pai. Olha que coisa, gente. E essa bênção, ela se gruda em Jacó de um tal jeito, que mais tarde ele é transformado em Israel, em Peniel, e dali saem 12 tribos, essas 12 tribos se tornam hoje uma grande nação, para que se cumpra uma profecia da mãe dele, que disse, Deus diz para ela: no teu ventre há duas nações, o maior vai servir o menor. Hoje quando você chega em Israel, é muito interessante, você pega o avião, você não consegue ir direto para Tel Aviv. Tem alguns países que não aceitam. Então eu saí da Turquia, eu não podia, eu tinha que entrar na Jordânia, eu tive que dar uma volta enorme para pousar na Jordânia, em Amã, para descer de ônibus e entrar por Israel. São países que têm Israel como inimigo, mas a Bíblia diz o menor. Israel é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, gente. Pensa um país pequenininho, tudo está a 20 minutos distante, descansa um pouquinho, dá 20 minutos você já chegou. Nós estamos em Belém, fala assim, vamos para Jerusalém, dá para dar uma dormidinha, dá 10 minutos você chega lá. É desse tamanho o país, porque tem um pedaço do sul que é praticamente deserto, é o deserto de Judá, é o deserto do Negueb, o resto está tudo do centro para cima. E aquele país desse tamanho, gente, a Bíblia diz o maior servirá ao menor.
Você vê 38 nações em volta, mas todas elas dependem de Israel. Gente, a oração pode mudar a minha vida? Pode. Eu tenho orado seriamente a respeito de sonhos com Deus. A oração pode mudar a sua vida? Pode. Mas quem é que vai mudar isso? É você. O maior problema que existe é o que existe na sua vida, porque você vai ter que vencer. Agora, você não pode entrar num lugar de conformismo, como quem diz assim, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e não tem como mudar. Se você convida a Deus, se você traz Deus, se você sonha com Deus, se você pede, Deus me abençoa, alarga minhas fronteiras. Por que Deus não pode alargar tuas fronteiras? Por que não? Por que não? Me diga por que não. Há alguma coisa impossível ao Senhor? Você quer ter uma vida que você não experimenta dores? Eu estou falando de um homem que nasceu em dores e recebeu o nome de Jabes, que significa dolorido. Ele diz para Deus, guarda-me de males, guarda-me de dores. Você não quer experimentar isso? Se Deus ouve Jabes, por que Deus não ouve a mim e a você? Qual é o impedimento para isso? O impedimento somos nós mesmos. Guarda-me de males e livra-me de dores. Essa é uma palavra que eu quero dar para você não deixá-la morrer no seu coração. Aprende a dizer para Deus a verdade. Conta para Deus aonde está doendo. Chama Deus para a tua história, para a tua enfermidade, para a loucura que tomou conta da sua casa, para a perdição que atingiu seus filhos, para a sua história de casamento que está dissolvendo. Gente, nós nascemos em lares complicados. Nós experimentamos dentro da nossa realidade mais doméstica, nossa realidade mais próxima, palavras e dores e incredulidades. Quando a gente retira isso, a gente fala, não, há algo diferente para mim, há algo melhor para mim. Eu posso ser um pai melhor do que meu pai foi, eu posso ser um avô melhor do que meu avô foi, eu posso ter um trabalho melhor, eu posso alcançar, eu posso ir mais longe, eu posso disparar, eu posso ser lançado como flecha. Se você crê, tudo é possível que crê. Jesus disse, se você pode crer, entenda isso, tudo é possível que crê. Sabe quem é que recebe resposta? É quem crê que Deus pode fazer. Eu tinha um pastor que dizia, pouca oração, pouca resposta. Nenhuma oração, nenhuma resposta. Agora, muita oração, muita resposta. Só que nós vivemos num tempo em que todo mundo quer isso agora. Eu quero é já. E eu quero é agora. Então você vai, nem para comer o povo não tem mais, não quer esperar mais. Tem um sanduíche pronto, é ruim, gente. Aquilo é ruim, gente. Ele abre, bota no micro-ondas e em 30 segundos está pronto. Pensa um bicho ruim. Então a gente se satisfazendo de coisa ruim, de comida sem gosto, parece um isopor. Sabe essas comidinhas que você abre, esses biscoitos Cheetos, que você bota na boca e fala, tem gosto de quê? Sei lá. Tem gosto de papel com sal. Tem gosto de isopor temperado. Mas porque a gente tem pressa, então que se você vai orar, espera que Deus vai cumprir. Se você vai orar, entenda que tudo leva um tempo. Quando capítulo 10, Daniel está orando. Gente, interessante, o anjo vai responder ele 21 dias depois. E ele está ali jejuando, ele se pôs a lamentar e a jejuar. Ele cala o estômago dele, diz aqui quem manda sou eu não vou comer até ter uma resposta. E ele jejua. Quando o anjo aparece depois de 3 semanas, ele fala o seguinte, homem muito amado, você é muito amado do Senhor. Porque no primeiro dia que você aplicou o coração para buscar o Senhor, Deus mandou vir trazer a resposta, mas eu tive um impedimento espiritual. O príncipe da Pérsia não me deixou vir aqui trazer a resposta. Mas você continuou orando, aí Deus mandou o principal, o príncipe dos príncipes, Miguel, para que ele viesse aqui e me trouxesse a resposta. Deus manda a resposta, manda. Mas você não pode desistir.
Está um tempo de secura em Israel. 3 anos e meio sem chuva. E Elias vai orar. E ele vai orar, e ora, e ora, e ora, e ora. Aí ele fala pro moço, pro ajudante dele: vai lá ver se está vendo nuvem. Gente, aquele lugar em Carmelo, sem brincadeira, eu levo uma excursão para lá, a gente vai com 40, 50 pessoas. No meio do caminho fica metade. Mais um pouco, fica mais metade. Quando chega lá em cima, só tem 4 comigo tirando foto. Pastor, passa a foto para mim. Porque é uma subida que é pesada. O moço subiu aquela subida, e quando desceu, tem nuvem? Não tem não. Sobe de novo. E ele vai de novo e volta. Sobe de novo. E sobe de novo. Gente, eu acho que Deus já estava orando, o senhor Garuda já estava orando junto com ele. Deus, eu não aguento mais. Mas na 7ª vez, ele não para de orar. Ele não desiste de orar. Ele não desiste de bater na porta. Aí Deus diz para ele: olha, o menino diz: eu estou vendo uma nuvem como se fosse o formato de um punho do homem. Eu falei: é isso aí. Agora vem abundante chuva, eu já estou ouvindo o som. Gente, Deus pode ouvir sua oração. Não só pode, como ouve. A resistência está em você. É isso que você quer? Quer pedir isso para Deus hoje? Deus me abençoa. Deus alarga minhas fronteiras. Me dá oportunidade, Senhor Deus. Me dá uma oportunidade, é isso que você quer? Você quer pedir para Deus assim, ó? Quero a tua mão, me empurra, Deus, me favorece. É isso que você quer? Livra-me de males, livra-me de dores. Não é uma boa oração, gente? Você quer fazer essa oração comigo hoje? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Se você quer hoje levantar um clamor pelo impossível, se você quer hoje ter o coração despertado para crer nesse Deus, não é o Deus que você aprendeu todo o tempo, que a religião te ensinou, é um Deus que promove de fato experiências em que ele diz assim: eu estou aqui com você. Não foi o acaso, não foi a sorte, foi a mão do Senhor. Se você quer clamar ao Senhor hoje, dizer: Deus, me abençoa, eu estou disposto a caminhar contigo, me abençoa. Me abençoa. Eu quero ser mergulhado, Deus. Eu quero ser batizado nessa esperança de que o Senhor vai me abençoar. Se você quer pedir para Deus: Deus, me dá a oportunidade, abre as portas, alargar as fronteiras, é possibilitar aquilo que você achava que era impossível. Você quer pedir que a mão do Senhor te favoreça? É isso que você quer. Você quer pedir assim: Deus, me livra demais, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais caminhar nesse sofrimento, me livra de dores, Senhor Deus. Deus é um Deus que ouve. Ali está escrito: e Deus atendeu o seu pedido. Você tem fé para isso? Se você tem fé, querido, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar todos juntos. Vocês podem sair do seu lugar, vem cá, igreja, pode vir aqui, vamos todos orar juntos, vamos clamar pela bênção do Senhor. Chega bem pertinho aqui para todo mundo poder vir. Bem pertinho. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a crer no impossível. Não crer naquilo que você pode fazer, mas crer naquilo que é impossível. Impossível, pastor, não dá para mim. Eu já fui lá, ó, bati em todas as portas. Se você não conhece esse Deus que eu estou pregando para você, fala assim: Deus, eu quero te conhecer. Pode pedir para Ele. O nosso Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus, querido, é um Deus que se revela. Pede para Ele assim: Deus, eu quero te conhecer como meu Deus. Eu queria que você, no seu coração agora, intimamente, o segredo do seu coração, diga para Deus qual é a sua impossibilidade. Talvez você tenha nascido assim, ó, amaldiçoado. Pastor, o senhor não conhece meu passado, o senhor não conhece meus pais, hein?
Aliás, nem eu conheço meus pais. Talvez você tenha experimentado dores, palavras duras contra você. Mas hoje nós vamos orar especificamente. Deus me abençoa. Nós vamos clamar para que a bênção do Senhor seja derramada sobre aquilo que nós temos experimentado de sofrimento. Deus me abençoa. Deus alarga minhas fronteiras. Alarga minhas fronteiras. Deus, eu quero pedir a tua mão poderosa. Eu preciso da mão do Senhor. Eu já sei que eu não posso, eu também sei que ninguém pode, mas a tua mão pode. E eu quero pedir que o Senhor me livre das dores e de sofrimento. Vamos orar assim? Você pode crer nisso? Pode crer? Diz amém. Você concorda aqui na terra que Deus está ouvindo agora o teu coração? Você concorda nisso? Então você pode colocar a mão no seu coração, se você quiser, e conta para Deus a verdade. A verdade. Conta a verdade sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre os filhos que você quer ter, sobre seu trabalho, sobre suas finanças, sobre seu futuro, sobre essa enfermidade que tocou você. Conta a verdade para Deus. Você que está em casa, nos ouvindo pela internet, coloque a mão no seu coração. Pai querido, não há Deus como o Senhor, porque Tu reinas sobre a terra, sobre o céu. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, e Tu serás o mesmo Deus eternamente. E hoje, nós que pela fé ousamos tomar o Teu nome como nosso, nós, Pai, que somos chamados de povo pelo Teu nome, nós, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Pai. Retira de nós toda palavra de maldição, toda expressão de praga, toda palavra maldita que aprisionou a nossa vida e a nossa história, Pai. E lança sobre nós do céu. Dá uma palavra, Senhor Deus. Dá uma palavra sobre cada um de nós aqui, abençoando a nossa história, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir, alarga as nossas fronteiras, Pai. Tira a gente do confinamento desse mundinho, Senhor Deus, desses sonhos pequenos. Nos faz sonhar grande. Ó Pai, nos faz sonhar grande. Tira de nós todo espírito de incredulidade, Senhor Deus. Faz com que a gente sonhe com o Teu poder que é grande sobre a nossa vida. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que a Tua mão, Senhor Deus, é o Teu braço poderoso, Pai, entre na nossa vida e arranque de nós aquilo que tem nos machucado, mas nos favoreça, Senhor Deus. Abra portas aonde a gente não achava que tinha. Isso é Deus que fez voltar a água da rocha, fez descer pão do céu. Isso é Deus que foi coluna de fogo sobre a vida do Teu povo. O Senhor é Deus que foi coluna de nuvem que protegeu o Teu povo do sol. Oh Pai, eu sei quem Tu és. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus a quem eu prego. Seu Deus, eu estou pedindo que a Tua mão poderosa seja sobre o Teu povo em nome de Jesus. Agora, Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, não só como a oração do Pai Nosso, mas livra-nos do maligno, Seu Deus. Livra-nos das dores. Leva-nos a um lugar de alegria, de fartura de alegria, de fontes de alegria, Pai. Em nome de Jesus, queremos te pedir perdão também essa noite pela nossa incredulidade, mas queremos de novo renovar essa aliança que temos, o nome de Jesus. Queremos renovar, Pai, e te buscar como Pai, não como chefe, não como Senhor de escravos, mas como um Pai que nos ama, Pai, que nos recebe de volta em casa e que tem o melhor para repartir conosco. Eu assim quero abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para mim aqui. Se você nos visita
alguém o trouxe aqui, ou você veio por alguma razão, você é muito amado de Deus. A igreja é um lugar de proteção espiritual. Não viva fora de igreja. A igreja funciona como um lugar de refúgio, de verdade. De verdade. Se você nos visita, não saia sem procurar o pessoal da integração. Se você nos visita, não suma. A melhor maneira da gente cuidar de vocês é através do movimento de células. Mas eu também faço muitos atendimentos, e pastora Fabíola, muitos atendimentos no gabinete. Algumas pessoas têm pedido: pastor, me visita. Eu não estou conseguindo visitar, porque é uma pessoa por dia, não tem jeito. E normalmente elas pedem para eu visitar à noite. Eu só tenho uma noite por dia. Agora você fala assim: pastor, vem almoçar na minha casa com a pastora Fabíola. Eu vou. Fica mais fácil. Por quê? Porque é um horário em que você pode estar lá. Eu não quero almoçar com você. A questão não é comida, é o horário. Tá bom? Eu ainda tenho que visitar algumas células que eu não consegui visitar, mas eu estou quase chegando lá. Vai para casa com essa bênção. Vai para casa com essa fé. Junta com a sua esposa, com o seu filho, com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu namorado, com o seu noivo. Junta com gente que você ama, junta com gente de fé. Vamos concordar aqui na terra que Deus vai nos abençoar, que a mão dele vai ser sobre nós, que ele vai largar nossa fronteira e que o mal não vai nos tocar. Vocês podem orar assim comigo? Quantos aqui têm orado pelo pastor, pela pastora? Quantos? De verdade? Orem por mim, tá bom? Faz assim com a mão. Fala assim: tchau, pastor. Bom domingo. Deus abençoe a todos.